Computer. Ok, já está. Então, boa tarde a todos, boa tarde aos meus queridos convidados, boa tarde a quem se junta a nós neste momento. Estamos aqui juntos para falar de um tema que é muito importante, que é como é que a indústria musical se vai reinventar no pós-Covid. E para isso temos todo um ecossistema em torno daquilo que é mais visível da música, gravada ou em espetáculos, e temos toda uma indústria por trás dessa música que é feita e que precisa, evidentemente, de sobreviver. Quero, antes de mais nada, agradecer-vos aqui aos convidados pelo vosso tempo e pela vossa disponibilidade. E queria também pedir-vos que fizessem uma pequena apresentação de quem são, do vosso trabalho dentro da indústria musical, e passo a palavra primeiro às senhoras, portanto, Solange. Okay. Muito obrigada, antes de mais, pelo convite, é um prazer estar cá neste painel. Cumprimento também a todos os colegas que estão cá hoje neste desafio de fazermos esta reflexão, não é? E para dizer, bom, sou Solange Cesarovna, sou artista, autora, presidente também da Sociedade Cabo-Verdiana de Música, que é uma entidade de gestão coletiva que gera os direitos de autores e direitos conexos em Cabo Verde, e faço carreira musical também, mas acreditando que o sonho de ver todos os autores e os artistas que fazem a belíssima música de Cabo Verde terem os seus direitos reconhecidos, este sonho partilhado com muitos autores e compositores cabo-verdianos, levou-nos a contribuir para que o setor dos direitos de autor em Cabo Verde também funcionasse como funciona um pouco por todo o mundo, e então estamos nesta luta engajada desde 2013 para que os direitos dos autores e dos músicos cabo-verdianos sejam reconhecidos e defendidos aqui e também no mundo. Muito bem, obrigada, Solange. Passamos ao David. Olá a todos, é um prazer estar nesta talk, sou aqui o caçula da coisa, espero poder contribuir com algumas reflexões interessantes. Acabo por ter aqui alguns pontos de contacto, porque comecei por trabalhar enquanto advogado mais ligado à parte da propriedade intelectual, o que ainda faço, mas menos, ou cada vez menos. Depois trabalhei com o Carlos Madureira na Sociedade Portuguesa de Autores. Seguidamente trabalhei com a Solange na Sociedade Cabo-Verdiana de Música e agora acabei por começar a trabalhar na Unisson, que é uma entidade de gestão coletiva das novas, como nós lhes chamamos, que é chamamos organismo de gestão independente, organização de gestão independente, que é uma entidade que está sediada em Barcelona e que também faz a gestão dos direitos de autores na área da música. E espero que seja uma boa discussão, estou muito curioso para ver o que é que vamos aqui pensar alto. Obrigada, David. Gonçalo. Alô, meu nome é Gonçalo Castro, eu trabalho já há alguns anos na RTP enquanto responsável de marketing da área de música. Tudo o que são parcerias de música da RTP passam por mim, desde o Nós Alive até aos concertos mais pequenos, mas tenho um background ligado à música, trabalhei mais de 13 anos em rádio, como o André, fiz parte de uma editora de música e comecei nisto na música ainda miúdo a vender discos, aquilo que hoje em dia já é muito raro, não é? Na Valentim de Carvalho. Por isso, já sou muitos anos ligado à música e sou um melómano, adoro música. Obrigada, Gonçalo. Doutor Carlos Madureira. É Carlos. É Carlos, pronto. É o hábito. Eu chamo Carlos Madureira. Queria, antes de mais, agradecer sinceramente o convite para estar aqui a falar convosco. Acho que é uma iniciativa fantástica, nesta altura em que, se o direito de autor é sempre incerto, nesta altura a incerteza acaba por ser grande também, e espero também poder contribuir com algumas reflexões com estes meus amigos que aqui estão neste painel. Eu sou diretor do Departamento Jurídico da Sociedade Portuguesa de Autores. A minha vida profissional, enfim, foi quase toda na Sociedade Portuguesa de Autores.
E, portanto, para mim é um privilégio poder, eu diria quase diariamente, contactar com autores, com as suas experiências, as suas questões e tentar ajudar a resolver alguns problemas que lhes vão aparecendo. E algo também que gostava de dizer, algo que seguramente aprofundaremos nesta conversa, mas acredito sinceramente que a gestão coletiva é fundamental para a defesa dos autores e, portanto, acho que esse pai é um parceiro essencial nesta situação. Muito obrigada. Eu? Faltas tu, André. Falto eu, não é? Faltas tu. O meu nome é André Henriques e, antes de mais, agradeço também à Sónia e à Prodigy pelo convite. É sempre bom e eu sinto que vou aprender aqui um bocadinho, para além da experiência que posso dar, mas vou aprender muito porque estão aqui pessoas interessantíssimas. Estou ligado à indústria musical desde que comecei na rádio, em 2002, estive por lá 15 anos, despedi-me, dei a volta à vida, sempre tive produtoras de eventos, cheguei a ter uma loja de discos há bem pouco tempo, há 3 ou 4 anos eu tinha uma loja de discos e que vendia vinil ali para o Gonçalo, que é melómano, e editava na altura pela Bloop e editava em vinil. Entretanto, a minha agência de comunicação cresceu, criou um fenómeno aí nacional que se chama Revenge of the 90s. Ao longo também destes anos desenvolvemos outros conceitos, o I Love Wild Funk, etc. Ou seja, para além de tudo isto, eu também sou artista, sou disc jockey e ultimamente, desde janeiro, calhou-me no colo uma tarefa engraçadíssima e que se perspectivava engraçadíssima, mas com o Covid se dificultou muito. Eu fiquei à frente de uma agência artística da UEM, que faz parte do grupo onde eu estou inserido, o grupo de empresas onde estou inserido, e pronto, devia ter sido divertido, porque era mais uma fase também desta experiência que eu tenho, quase alargada. E pronto, e muito rápido é isto, mas estou praticamente em todas as frentes a sentir o Covid. Estou a sentir o Covid na Revenge of the 90s e nos meus conceitos que faço de produção própria, que estão a zero. Estou a sentir o Covid enquanto artista, estou a sentir o Covid enquanto diretor de uma agência artística, que está a zero. Por isso isto atingiu-me de todos os lados e de uma maneira assim um bocado grande. Estou altamente otimista e se calhar arranco por aqui, porque eu estou altamente otimista em relação a isto. Não sei qual é que é a vossa perspectiva. Sónia, quer lançar o primeiro tema? Mas... Não sei, agora quer saber se toda a gente está otimista, qual é que é o sentimento geral desta honrosa plateia. Vou pegar na palavra e vou pegar nas palavras do Jorge Palma, que é: eu sou um otimista cético. Okay? Acho que o caminho é para a frente, mas acho que nesta altura aquilo que vamos fazer e que estamos a fazer, que é pensar um bocado e debater e conversar, acho que é fundamental, porque estar otimista mas sem rumo, sem olhar para mais nada, parece-me pouco. Acho que este momento, se calhar, permite-nos também poder parar e pensar. Já que parámos, fomos obrigados quase todos a parar, aproveitar também para pensar como é que podemos melhorar o ecossistema musical. Eu já agora, eu pegava também nisto para dizer o seguinte: eu acho que nós estamos a entrar, enfim, fazendo aqui a comparação com o desconfinamento, eu acho que nós estamos a entrar aqui numa segunda fase, digamos, da nossa realidade artística e cultural. Porque, na verdade, o que eu acho que aconteceu foi quando houve o início do estado de emergência, e eu diria talvez até antes dele ter sido formalmente decretado, eu acho que toda a gente reagiu em pânico. E, portanto, havia concertos cancelados para daí, começaram a cancelar concertos que se realizariam para daí a 2 meses, por exemplo, não é? E toda a gente reagiu em pânico e fechou tudo. E eu acho que neste momento, ou seja, passado umas 3, 4 semanas, e aí, de facto, o português consegue se reinventar, e nós estamos também a falar na comunidade artística, que é uma comunidade, obviamente, com grande criatividade, nós começámos a assistir a fenómenos novos de comunicação das obras, de discussão das obras. Enfim, têm surgido fenómenos, como sabemos, desde digamos, a adaptação dos drive-in, que nós sabemos que o conceito tem quase um século, mas adaptado agora para a música, os concertos que se estão a passar todos dos espaços físicos para o espaço digital, enfim. Eu acho que se começa a ver neste momento uma revitalização desta atividade, que está a ser
lenta naturalmente, mas começa-se a notar nisso e, portanto, eu também partilho do otimismo que aqui foi dito anteriormente. Solange, queres ir e vou eu? Vai. Estás sem som. Estás sem som. Agora sim. Agora sim. Ok. Claro, com consciência, com um otimista alerta, muito presente para que o próprio entusiasmo e a esperança e esta energia que gera o otimismo continue e muito também inspirada naquilo que outros profissionais e outros mundos e outros continentes também estão a dar sinal de otimismo. Nós aqui também mantemos o otimismo e, mais do que o otimismo, estamos prontos para contribuir para este reinventar e para nos reinventarmos com este reinventar ao ponto de sermos totalmente decisores naquilo também que vai ser este futuro que é incerto, mas que depende muito também daquilo que nós conseguirmos fazer. É verdade, é verdade. Então acho que, uma vez que já falámos dos drive-ins, podemos passar para o primeiro tema. E eu ia-vos exatamente perguntar se vocês acham que o futuro pode estar no passado. Ou seja, os drive-ins são um modelo que surgiu nesta época de confinamento e de distanciamento social. Temos experiências lá fora, umas que não correram bem, o caso de Los Angeles, que fizeram um drive-in com uma banda local e com uma rádio local e apareceram 50 pessoas, e temos outro caso na Dinamarca, em que o cantor Mads Langer conseguiu vender 500 bilhetes para o seu drive-in e, portanto, foi um sucesso. Em Portugal fez-se um único drive-in, 23 de maio, com o Pedro Abrunhosa no estúdio 33. Eu queria saber qual é que é a vossa visão em relação a este formato. Quem quiser. Olha, eu posso falar um bocadinho, porque eu também estou quase metido nessa coisa dos drive-ins. Eu acho que claramente vai ser um desafio para as pessoas, sim, mas essencialmente, e eu acho que é aqui um bocadinho de mim aqui nesta altura, e é muito artístico, acho que vai ser um grande desafio essencialmente para quem pisa os palcos e para quem vai estar a atuar perante uma plateia que não está. Aliás, penso que toda a transição que nós fizemos agora durante os últimos 2 meses tem pedido precisamente isso, uma adaptação muito grande dos artistas a qualquer um dos formatos. E nós sabemos, através deste drive-in que aconteceu no país, que o Pedro Abrunhosa, ao final de 2 músicas ou 3, percebeu que aquilo não ia acontecer daquela forma e desceu do palco e foi para o meio dos carros e foi cantar no meio dos carros. Ou seja, se é uma solução, sim, mas vai envolver um grande esforço artístico para nós conseguirmos chegar ao público. Porque tocar, seja uma banda, seja um disco de jockey, seja o que for, fica muito complicado. Eu tenho um desafio de palco atualmente, que é que efeitos é que eu uso, de que forma é que eu os uso, até que número de carros é que os efeitos são vistos. Ou seja, para nós conseguirmos dar uma espetacularidade que nós queremos, seja artística, seja de dimensão de espetáculo, acho que o grande desafio do drive-in vai ser rentabilidade versus espetáculo versus desafio de criatividade. E tem estas 3 coisas. Acho que as pessoas vão estar com muita vontade de lá ir. Até porque todos nós e todos nós pensamos, não é? No drive-in. Por isso acho que pelo menos nessa parte de curiosidade vai acontecer. Sónia, relativamente ao otimismo ainda, tinha só uma... Eu também estou otimista, como o André dizia. Estou otimista porque se nós pensarmos naquilo que disseste da indústria da música, a indústria da música, quando ficou bastante pessimista, foi no tempo em que surgiu o Napster, não é? O Napster e o fenómeno brutal da pirataria, e que, bem ou mal, acabou por resultar numa coisa que podemos depois discutir se as quantias que são pagas ou não em termos de direitos de autor são suficientes, mas a verdade é que trouxe 15, salvo erro, são 15 anos seguidos de crescimento da indústria, pelo menos. Claro que isso depois, os vários campos dos direitos e etc, e de como são compensados ou se deveriam ser mais justamente compensados é outro tema que certamente discutiremos. Mas, ou seja, de uma coisa que era negra ou que a indústria viu como negra, principalmente pelos acordos que as record labels tinham,
e como estavam estruturados, depois conseguiu-se dar a volta. Obviamente que a situação de hoje é mais dramática, estamos a falar de situação, mas otimismo sempre, porque eu acho que todos os que estamos aqui temos a certeza de que tudo se está a reinventar. E falando em reinventar e fazendo a ponte com a questão dos drive-ins, eu já perguntei isto ao Carlos no outro dia, estávamos a falar, e eu tive assim um bocadinho um feeling de que a indústria, sem saber bem quem é a indústria, quando nós chamamos a indústria, depois não sabemos quem é que está por trás, que alguém nos estava a querer a forçar a questão dos drive-ins. Porque nós começámos a ver os drive-ins a aparecerem na Variety, na Rolling Stone, até, de repente toda a gente começou a falar dos drive-ins e os drive-ins e era o futuro. Epá, totalmente de acordo com o que o André disse. A experiência de um festival ou de um concerto, e daí o Pedro Abrunhosa ter tido de descer, não é a mesma coisa dentro de um carro. O futuro não é o drive-in. Agora, o drive-in pode ficar, pode. E aí nós entramos com outra questão que se calhar provavelmente podemos falar, que é como maximizar a experiência de quem está dentro do carro. Não para ser a mesma coisa que acontece num concerto de música ao vivo, daqueles que estamos habituados, mas parcerias com as próprias rádios, onde o Gonçalo e o André trabalharam, que possam fazer parcerias com as marcas para ativações nas rádios durante o próprio concerto, interações com o público através de novas tecnologias, de apps, etc., que possam acontecer, em que o próprio artista ou a banda pode criar uma conexão mais privada com o público dentro do carro, que se calhar não poderia, ou seja, não é tão íntima, mas pode ser mais personalizada, digamos assim. Eu estou a pensar alto, mas vejo que o drive-in pode fazer parte, mas também há que explorar como pode fazer parte. Eu já agora, desculpa, mas só para completar aquilo que o David disse, se bem perceber, a minha opinião, aquilo que eu, enfim, se posso dizer que não é bem prevejo, mas creio que vai acontecer. Eu acho que o desenvolvimento... Eu também não acredito no drive-in no modelo que nós o conhecemos. Este drive-in que vem do século passado e, portanto, uma coisa estática. Eu também não acredito. Isto foi uma resposta imediata para se resolver um problema que era as pessoas não poderem estar fisicamente próximas umas das outras e não poder haver ajuntamentos, mas as pessoas tinham necessidade de ver artistas a atuar ao vivo. E já agora, só fazendo aqui um parênteses muito rápido, eu acho que se houve coisa que a pandemia nos veio demonstrar a todos de uma forma muito visível, eu acredito que muitos de nós já tinham essa percepção, mas esta veio demonstrar-nos de uma forma muito visível, é que nós precisamos da cultura. A cultura, de facto, é algo que faz parte das nossas vidas. A música, ou ir a um teatro, é algo que, de facto, faz parte das nossas vidas. E foi uma coisa que de facto, as pessoas sentiram necessidade. Basta pensar, por exemplo, nós sabemos que havia pessoas que iam para a janela cantar à noite, para animar os vizinhos, etc. Portanto, nós sentimos, de facto, que isso fazia falta na nossa vida. O que eu acho é que o drive-in foi uma resposta imediata para resolver um problema também imediato de impossibilidade de ajuntamento de pessoas. O que eu acho que vai acontecer no futuro, e creio que aí sim vai haver uma nova... São boas perspectivas e expectativas para artistas e autores, e vai no sentido que o David, creio que estava a dizer há pouco, é que vai haver uma conjugação de diferentes formas de comunicação da obra e de diferentes players, vamos dizer, digamos, na concretização de um espetáculo, na realização de um espetáculo. Aquilo que foi dito o Pedro Abrunhosa para o pé dos carros, para andar pelos carros, isso é algo que não é possível, por exemplo, num concerto. Não é possível. O artista não vem andar no meio das pessoas com essa facilidade. Há, de facto, uma aproximação do artista. Os drive-ins podem acontecer. Eu acredito mais nessa perspectiva. Agora, não tenho dúvida é que quando voltar a haver possibilidade de haver concertos, vão voltar a haver os concertos. Vai haver, creio eu, uma exploração muito mais efetiva das plataformas do que havia até hoje, mesmo com o concerto a realizar-se ao mesmo tempo. E, portanto, vai haver aqui uma conjugação de fatores e de formas de comunicação que não existia até agora. É aquilo que eu creio que vai passar por aí. Ok, obrigada. Gonçalo, gostava de saber o que é que tu pensas sobre os drive-ins. Microfone desligado. Desliguei para não fazer barulho.
e depois esqueci-me de ligar. Dizia que os drive-ins parecem uma solução do pé para a mão. Aconteceram casos absolutamente únicos, eu não sei se vocês souberam, que inclusivamente fizeram clubes de striptease em drive-in. Ok. Sim, fizeram. E isto, alguém dizia no Twitter, isto parece um filme do Ridley Scott, um Blade Runner desta vida, algo um bocadinho bizarro. E foi uma adaptação. Neste caso, em Portugal, acontece, o Luís de Matos tem este espaço, não é? Onde o Pedro Brunhosa fez, onde vai acontecer stand-up comedy e vai haver música eletrónica, o Pito da Azul que vai lá fazer um DJ set. E vamos ter, em breve, a Comic Con, vai ter também uma sala de drive-in, muito ligada ao cinema, que é o core deles, mas que eles, por acaso, também estão despertos para a coisa da música, enfim, da cultura pop mais alargada. Mas parece-me que há não só o lado artístico, mas a limitação. Por exemplo, o espaço do Luís de Matos leva 100 carros, ok? Mesmo que consideremos uma lotação de 5 pessoas por cada carro, é uma coisa muito limitada. Estamos a falar, mesmo economicamente, ok? Estamos a falar ele fez bilhetes a 50 euros, o Pedro Brunhosa, por cada carro. Era pago ao veículo, depois as pessoas, se tivesse uma ou tivesse 5, não interessava. E parece-me, em termos de viabilidade económica, algo que é preciso olhar para isso e pensar, ok, isto não vai ter muitas pernas para andar. Podemos criar pequenos fenómenos e parece-me interessante, em alguns casos, o preço é mais alto para compensar e, de alguma maneira, eu acho que não é para sobreviver, é um bocadinho, ok, é uma experiência diferente, é para manter a coisa acesa, a chama acesa, vai, como se fôssemos namorados, mas acho que não vai ter muitas pernas para andar, sinceramente. Não, a música ao vivo não vai morrer, não é possível, de todas as formas, seja de um DJ, seja de uma banda, seja do que for. Estamos agora a adaptar e o drive-in é uma solução interessante para o próximo ano, digamos assim, enquanto não houver esta vacina, enquanto não tiver as coisas a andar. Mas esse lado humano, esse lado distante, eu estava a ver as imagens, não fui ao concerto do Pedro Brunhosa, mas estava a ver imensas imagens e reparei nisso, não é? Que ele começou num palanque muito alto, não era a altura sequer de um palco normal, tinha tipo 3 alturas de um palco, e rapidamente ele se apercebeu, ok, espera, eu tenho de sair daqui, tenho de me aproximar, porque há pessoas que me veem, mas há outras que não veem. É interessante e acho que os artistas de facto estão-se a adaptar. O drive-in eu acho muito curioso, eu estou cheio de vontade de ir, confesso. Cheio de vontade. Já perguntei, já estive a ver na minha agenda quando é que consigo, porque acho que é uma experiência muito engraçada. Eu cresci a ver filmes com drive-ins, ainda há pouco tempo o último filme do Tarantino mostrava um drive-in e há uma certa nostalgia do que não vivi, neste caso, no meu caso, eu nunca fui a um drive-in, por isso tenho alguma curiosidade, mas é isso, acho que é só isso. É interessante, pode ser até interessante no futuro fazer umas brincadeiras, como os coretos. Eu acho que se calhar aproveitar os coretos para fazer algumas coisas. Nós temos muitos espalhados por Portugal, mas não passa disso, sinceramente. Transitório. É transitório. Esta questão da rentabilidade também é interessante, especialmente em relação àquilo que tu dizias, André, que é estar a pensar o palco, os efeitos, os artistas e tudo, quando tens um espaço para 100 carros ou para um pouco mais, e quando vais a fazer as contas não dá para pagar, evidentemente, toda a estrutura que é normal num evento. Isto também agudizou um bocadinho o problema dos artistas e das produtoras de eventos, que é, se estávamos dependentes de uma bilheteira que hoje, rentabilidade feita a 500 carros. Quantos carros foram? No 100. 70. 70. Foram 70. Passando as contas. Não é propriamente rentável. É assim uma experiência porreira, vamos lá tentar namorar um bocadinho. Mas isto trouxe a necessidade do envolvimento de marcas no desenvolvimento de projetos artísticos. E ficámos todos muito mais dependentes, e eu acredito que houve aqui artistas que um bocadinho nesta loucura
o que é que vamos fazer e tentarem se safar. Houve algumas más jogadas aí a nível de marcas, mas ficámos todos muito sujeitos àquilo que agora elas nos querem dar ou não para nós termos nossos projetos em marcha. Aquilo que prende-se um artista entre 4 paredes e ele faz isto, vai para a janela e canta, e tenta animar a vizinhança, não é? E um pintor pinta, praticamente porque não consegue fazer mais nada. E nós demos todos de borla, porque não conseguimos fazê-lo de outra forma, mas fomos todos para a internet dar de borla aquilo que antes fazíamos pagar e bem. E agora, neste momento, estamos muito, muito, muito dependentes de apoios de marcas para desenvolver um drive-in. O drive-in só pode ser rentável se por acaso, eu não sei, mas se tiver uma marca, a Cristina Ferreira fez um drive-in no seu programa de televisão e teve de envolver uma marca. Por isso, na verdade, vamos estar muito dependentes também deste terceiro mercado para tornar isto rentável. Olha, André, vou pegar na deixa que deste. Gostaria também de dizer que concordo com tudo o que foi dito aqui, também já foi dito praticamente tudo, apenas do ponto de vista realmente do artista, tem esta questão de ser uma experiência onde ele mesmo, a nível emocionalmente e a nível de qualidade do que vai passar, vai ser como se vai se redescobrir naquele momento, porque embora tenha este fato curioso e embora pode levar a uma forma de atuação do passado, mas que vem equilibrar um pouco a falta dos concertos ao vivo, torna tudo muito uma experiência sem nenhum tipo de experiência real. E então é muito complexo, acredito que para o próprio artista, neste momento, entrar no palco a dizer já, este vai ser um concerto de muito sucesso e estou confortável. Então é um bocado às escuras para o artista para saber se é um concerto que no final vai agradar e ele vai se sentir confortável ou se vai ser apenas um momento onde todas as experiências são válidas e vale pela experiência que aquele momento proporcionar. Claro, claro. Então, pegando agora na vossa dica, queria passar para a questão dos live streams. O André disse muito bem que durante este tempo de confinamento, de repente, tivemos um tsunami de live streams. Toda a gente fazia live streams, do cantor de um qualquer género, ao DJ, à banda, toda a gente a fazer live streams nas mais diversas plataformas, com todos os problemas que isso traz a nível de direito de autor e de direitos conexos. Mas a verdade é que eu queria perceber o que é que vocês pensam sobre a questão dos live streams. Estou a falar dos live streams gratuitos, portanto, aqueles que os artistas graciosamente oferecem nas suas redes sociais ou nas redes sociais de alguém. Queria perceber se vocês não acham que o facto de nós termos passado 2 ou 3 meses neste modelo não veio trazer ou não pode trazer ao público a ideia de que tem direito a ter atuações de graça na sua sala, em casa, sem pagar nada por isso. Portanto, queria falar, por um lado, da necessidade de fazer o live stream, lá está, de chegar ao público, e isto penso que foi uma coisa que todos os artistas sentiram essa necessidade de estar ligados ao seu público, de estar conectados com o seu público e de tentar sentir, digamos, o amor e o apreço que o público tem por eles, mas ao mesmo tempo também estamos aqui a dar uma mensagem que pode ter um custo grande quando tentarmos cobrar por esses live streams. Eu queria saber o que é que vocês pensam sobre isto. Sónia, deixa-me pegar, porque eu vou ser muito crítico e vou-te dizer que eu acho que não foi durante 2 meses. Foi nos últimos 20 anos que nós andamos mais ou menos a fazer isso, ou nos últimos 40. Eu vou ser mesmo muito crítico porque é das coisas que me custa, porque nós, principalmente câmaras municipais, juntas de freguesia, infelizmente, que transformaram o trabalho dos artistas numa festa gratuita, em que pagam, como nós todos sabemos, principalmente em anos em que há eleições, ou ali nas vésperas das eleições, e pagam até rios de dinheiro, inflacionam o mercado e enfim, adulteram isto um bocadinho tudo, e depois tomam lá à borla. Nos últimos anos, a bem da verdade, há muita gente, muitas câmaras que têm dado um bocadinho a volta e nem que ponham um valor simbólico, 5 euros, 2 euros, 3 euros, mas já começa a existir. Felizmente, eu acho. Em relação a isto tudo, eu agora vou falar aqui
um bocadinho. Enquanto melómano, eu confesso que adorava ouvir o Ricardo Toscano, um dos nossos melhores músicos de jazz, que todos os dias se sentava no seu jardim com um outro músico, o Ricardo, ainda por cima casado também com uma cantora, que era a Rita Red Shoes, e todos os dias à tarde faziam ali um mini show. Adorava, aquilo para mim era maravilhoso, eu ficava deliciado a ouvir ali meia hora de jazz. Agora, se nós pensarmos, e eu não disse, eu faço consultoria para músicos, e, enfim, na área do digital, e eu muitas vezes falo nisso com artistas e com managers e com editoras, que é, os músicos, durante muitos anos, principalmente em Portugal, não têm conseguido capitalizar aquilo que é o digital. E o digital, hoje em dia, quase sempre, porque o digital não é só os seguidores, não é só os likes, não é só quem está nas nossas redes, é também eles, enquanto produtores de conteúdo, ok? E a música deles é uma parte do conteúdo, mas também o vídeo, os telediscos que fazem, enfim, outros tantos podemos criar. E as plataformas, as redes sociais, monetizam isso. Eles ganham dinheiro. E muitas delas, hoje em dia, até distribuem, até dividem esse dinheiro. Esta semana, por exemplo, o Instagram anunciou que finalmente, com o IG Live, vai começar a pagar aos criadores. Eles anunciaram, para já vai ser só alguns, já agora, para dizer, tipo, imaginem, a Nike e o IKEA, não é? O IKEA. E pronto, estamos a falar de coisas megalómanas, mas já é uma porta aberta e com margens até interessantes. Por exemplo, eles vão dar 55% aos criadores. Uma coisa interessante. Mas, por exemplo, o Twitter já o faz há muito tempo e dá 50-50. Facebook também já paga e também é tipo 55 para os criadores, 45 para eles. Facebook e Instagram hoje em dia é a mesma coisa. Eles só demoraram mais tempo a abrir. Por exemplo, o Facebook hoje em dia está a anunciar que vai pôr uma ferramenta paga. Isto é, quem quiser fazer um streaming no Facebook pago, muito em breve vai conseguir fazer. Por exemplo, o Twitch, que é uma plataforma que tem crescido de uma forma brutal, faz um revenue share também de 50-50. Obviamente há outros que não, mas há outros que sim, e que dá para fazer. E o YouTube, obviamente, continua a ser um monstro. E nós sabemos que há muito, os YouTubers hoje em dia ganham dinheiro, é possível isso. E parece-me que houve muitos artistas, ou a grande maioria dos artistas em Portugal, que não olhou para isto como também um fator de income, não imediato, porque lá está, o David dizia há bocado, pagam muito pouco, não é? Estas coisas todas, isto paga-se muito, 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 muito pouco, mas se calhar acumulado e construindo uma rotina, construindo conteúdo, ganhando conteúdo, porque a maior parte destas ferramentas tem muito a ver também com o bolo. Isto é, ok, que se nós formos comendo pouco a pouco, é como a cauda longa, não é? Nós sabemos que estes mais pequenos são muito pequeninos, mas tudo junto, tudo acumulado, tem algum peso e pode ser que as coisas funcionem. E nem tudo, lá está, os artistas não vivem do ar, como os enfermeiros não vivem dos aplausos, e é preciso olhar para isto. Há fenómenos super interessantes, por exemplo, nos Estados Unidos, não sei se acompanharam, o Timbaland criou um programa de televisão no Instagram, que é o Versus, que a certa altura é uma batalha entre duas figuras, foi a Jill Scott e a Erykah Badu. As duas tiveram duas figuras muito próprias na música, todas com uma aura, não são propriamente até nomes comerciais, não é uma Alicia Keys ou a Beyoncé, sejamos honestos, e esta emissão que elas as duas fizeram, que teve imensos problemas técnicos, Erykah Badu caiu imensas vezes e tudo mais, chegou a 1 bilhão de pessoas. É um número absolutamente extraordinário. Eles tiveram em simultâneo, eu acho que já bateram o recorde, mas tiveram 770 mil pessoas em simultâneo no Instagram ligadas. Porque isto é tudo feito através do IG Live. É interessante. Eu acho que já agora uma nota, eles têm patrocinadores, ok? A fazer isto. Pronto. Passo a palavra, porque isto há muito para falar, é muito complexo. Claro. Bom, se me permitem, eu justamente pegando nesta parte deste que o Gonçalo terminou a falar deste encontro, talvez, de personalidades da área da música, o que eu acho que foi interessante, que foi rico e que mostra algo que é justamente característico do setor cultural, é que este momento fez talvez que muitos artistas, autores e pessoas fazedores da cultura se encontrassem,
fizessem união para mostrar que a nossa classe é resiliente, talvez artistas ou autores que não se falam há muito ou que nunca pensaram em cantar juntos. Nestas lives já encontramos a parceria de muitas pessoas que nós temos, digamos que o sonho inclusive de vê-los juntos num palco ou num disco ou num single, e mostra a força da cultura. Por outro lado, este tempo, este abraçar de estar através do virtual a trazer a cultura para casa de todos, a trazer um pouco de esperança, mas também a trazer conteúdos que nós todos amamos, isto que nos faz estarmos otimistas para enfrentar este futuro, é algo que os autores mostram a generosidade, os artistas também, mas ao mesmo tempo levanta esta questão, é de graça, não são pagos, mas nós estamos a chamar a atenção que neste momento estamos a entregar o melhor do nosso conteúdo de graça, mas talvez também para chamar a atenção que todo o mundo virtual e todo o mundo digital existe porque está sendo alimentado do melhor que os autores, que os criativos, que os promotores culturais podem trazer. E então, num período logo a seguir à crise, reivindicar que não pode mais haver este pacto entre as instituições, que não é justo, e permitir uma melhor remuneração pelos conteúdos utilizados, porque são realmente valores muito pequenos. E falando concretamente da parte que eu estou, do continente africano, paralelamente este desafio mostra que neste momento nós temos que criar esta solidariedade que está a ser criada também entre a comunidade artística, porque eu acho que a cultura só se vai reerguer através da solidariedade, é a palavra de ordem, mas trazer este diálogo, este networking, esta solidariedade entre os vários interlocutores e, por exemplo, no continente africano já está ultrapassado o tempo de nós termos a oportunidade de fazer os contratos justos com as plataformas digitais e também de conseguirmos ter estas negociações ao mesmo nível que os outros continentes que têm os escritórios das grandes plataformas estão. Então, por um lado, acho que vai passar por empoderar-nos no sentido de nós, neste momento, exigirmos sentar para fazer contratos win-win. E na parte da criatividade, acho que os live streaming vão ter futuro, porque aqui já estavam presentes, mas acho que nós nunca percebemos que isto com certeza era o presente, mas a nível estético, a nível de linguagem artística, a nível do que é que podem trazer da limitação. Nós não vamos ver uma orquestra ou uma banda de rock completa ou uma banda dos Funaná com a acústica sonora, com a linguagem artística, musical, cultural que propõe através do live streaming, a qualidade sonora, a capacidade que nós temos de fazer através do mundo virtual vai ser interessante, mas vai ser com certeza limitante. E também vai ser limitante por outras questões também, porque se eu estou a fazer algo gratuito hoje, que está aberto para todos que têm acesso, quantas vezes é que eu vou fazer este concerto e este concerto continua a ser interessante? Então, com certeza vai estar cá presente. Acho que as plataformas de sala por ingresso, por bilhetaria, vai ficar, chegou para ficar, mas esta é uma oportunidade de renegociarmos com todas as plataformas e até mostrarmos que sim, nós estamos a alimentar diariamente. A crise foi feita à base de uma esperança que o setor cultural, onde a música foi muito ativa para ligar os continentes, para ligar as pessoas e para trazer a esperança. Então, queremos melhores contratos e queremos reinventar este momento com a vossa solidariedade, com a solidariedade também dessas grandes plataformas que chegaram para ficar, que trazem questões positivas a nível do digital, mas que trazem um desafio justamente de aqui estarmos numa parceria justa entre os parceiros. Sónia, aqui em Barcelona, onde eu estou, vocês acompanharam o drama de Espanha, o drama foi geral, mas aqui em Barcelona foi especialmente grave em Espanha, e nós saíamos todos os dias ao terraço às 8 da noite, isto durante 70 dias, todos os dias a bater palmas às 8 da noite, e terminavam as palmas e todos os dias tocava a música Resistiré, que tem sido o nosso pele de galinha, todos os dias a dar-nos força para o dia seguinte, porque o psicológico aqui também fazia muita diferença. Eu acho que o Gonçalo disse bem que há muitas destas novas plataformas que já estão a querer ajudar, ou seja, a divisão 50-50 do Twitch, do Insta, etc. Mas eu acho que temos também de considerar o outro ponto,
que são os autores. Eu lembro-me dizendo sempre que sem artistas não há cultura, e o artista é a parte mais visível do iceberg, mas sem autores também não há cultura. E eu lembro-me sempre, foi das primeiras conversas que eu tive, não sei se já estava a trabalhar na SPA, se estava no recrutamento, mas o presidente José Jorge Letria tinha sempre assim umas histórias interessantes para nos contar. E lembro-me dele falar sempre da história do pássaro, dos dois pássaros. Portanto, em que uma pessoa vai ao mercado e vê um pássaro numa jaula que assobia que assobia músicas extraordinárias e que custa 10 euros, e depois está um pássaro pequenino, assim, numa jaula de madeira, que custa 300 euros, mas está numa gaiola podre, o pássaro está assim meio fragilizado. E a pessoa que vai ao mercado pergunta ao vendedor: não percebo, aquele pássaro que canta tão bem e que assobia lindamente e que está aqui a animar isto tudo, porque é que vale 300 euros e o outro pássaro só vale 50? E o vendedor diz: é porque as músicas que aquele pássaro está a assobiar é este pássaro pequenino da gaiola de madeira estragada que a está a fazer. Ou seja, não há... O autor não existe sem o artista que depois o canta. O artista não existe sem o autor. E se é verdade, e é totalmente verdade, e é de aplaudir que essas plataformas estejam a fazer uma divisão de ingressos ao propor com os artistas, também é importante que não utilizem isso para fazer um diverge da atenção em relação àquilo que não está a acontecer em muitas delas, que é o pagamento aos autores. E depois há um argumento muito fácil, e termino já, que é dizer: não, mas nós não podemos cobrar porque senão estas plataformas vão deixar de existir, vamos deixar de ter os concertos ao vivo. Portanto, se já pagam aos artistas, não é preciso... Não. Este argumento, nós vimos, vocês todos ouviram falar do artigo 13 da diretiva. O artigo 13 da diretiva para fazer pagar as plataformas em que nós carregamos o conteúdo. Eu lembro perfeitamente que toda a gente dizia que a internet ia acabar. O dia que se aprova o artigo 13, a internet vai acabar. E não acabou. Estamos aqui, estamos... Claro, tranquilo. Isso foi... Eu acho que é aproveitar tudo o que o Gonçalo disse, tudo o que a Solange disse, e juntar e tentar que artistas e autores todos saiam beneficiados. Sim, eu já agora, só pegando aqui nesta intervenção do David, eu também gostava só de acrescentar um ou dois pontos e recentrar aqui um bocadinho na questão que foi colocada. E, de facto, eu acho, sinceramente, que eu percebo, digamos, até, eu diria, por necessidade cultural de um lado e do outro, que em determinado momento os artistas fizessem, e nós vimos vários live streams gratuitos, etc., mas também vimos, por exemplo, soluções como o artista fazer um live stream e depois quem visualizasse pagar, enfim, vamos dizer, um donativo, pagar alguma coisa que entendesse como justa para o artista e tal. Pronto. E eu acho que esta distinção que o David aqui falou, e é fundamental, e mais uma vez eu digo, se houve outra coisa que o Covid também nos ajudou a perceber, e tem que nos fazer com que nós tentemos explicar isso também às pessoas, é que é a distinção entre o que é um autor e o que é um artista. Porque pegando, por exemplo, neste exemplo que eu estava a referir, dos live streams, em que as pessoas dariam o montante que entendessem como justo para o artista, esse dinheiro nunca chegaria aos autores. Esse dinheiro serviria para remunerar os artistas. E, portanto, se um artista quiser fazer uma live stream e quiser dar gratuitamente a sua prestação artística, e, portanto, estar a tocar e estar a cantar gratuitamente, ele tem todo o direito de fazer, obviamente, a prestação artística é dele. O que a mim me incomoda, sinceramente, enquanto eu reconheço, enfim, o advogado da Sociedade de Defesa de Autores, e, portanto, defendendo aqui os interesses dos autores, mas o que a mim me incomoda é que os autores não sejam consultados, os autores das obras não sejam consultados para dizer se querem que as suas obras sejam cantadas de forma também gratuita. Obviamente que isso também não será possível, porque, enfim, seria preciso saber quais eram as obras que iam ser cantadas, quem eram os autores dessas obras, tudo isso é impossível. E é por isso que eu comecei também por dizer que eu acho que os autores não podem deixar de ser remunerados, independentemente do artista entender fazer uma live stream gratuita, ou receber donativo, ou ter alguém a pagar para ele estar a fazer aquela prestação artística. Os autores não podem deixar de ser remunerados por isso.
E, portanto, parece-me que a SPA aqui tem um papel importante para garantir que os autores sejam remunerados. Mas o ponto, independentemente disso, o ponto é este. Eu acho que as pessoas têm que perceber, todos nós temos que perceber que uma coisa são os autores, quem cria as obras, outra coisa são quem as interpreta. Pronto, mas eu quero falar dos direitos, até porque acho que é um tema muito importante, mas queria deixar um bocadinho mais para a frente, porque nós vamos aqui ver várias soluções ou possibilidades de solução de futuro e era importante que pudéssemos depois pensar a cobrança de direitos de autor e de direitos conexos, evidentemente, à luz das várias opções. Acho que o Carlos caiu, mas ele já se junta. Bem, então, queria continuar, portanto, seguindo aqui a linha dos live streams, para a solução dos gigs virtuais. Porquê é que eu estou a distinguir os gigs virtuais dos live streams? Na prática, um gig virtual é um live stream, mas pago. Pronto. Há várias soluções, já existem plataformas como a NetGigs que já disponibiliza esse tipo de solução para os artistas. Gostava também de perceber, e aqui tenho o André Henriques e a Solange, que são artistas, qual é que é a vossa sensibilidade a este tipo de solução? Sabendo já que a Solange prefere a versão ao vivo, mas isso acho que todos preferimos, acho que quer os artistas, quer o público preferem uma situação como a que nós tínhamos antes, em que podíamos estar todos juntos numa sala, ou todos juntos numa arena, ou todos juntos num estádio. Acho que o valor da presença não ficou, não se perdeu com esta situação. Antes, pelo contrário, até acho que sai reforçado, mas a verdade é que nos tempos mais próximos, e enquanto não tivermos soluções para a questão sanitária, vamos ter que optar por outras saídas. Por isso, gostava de perceber qual é que é a vossa André, que se calhar começo por ti. O que é que tu pensas desta solução de gigs pagos? Atenção que as soluções de gigs pagos são feitas em live stream numa sala privada e geolocalizadas. Ou seja, imaginem, só as pessoas do Porto é que podem ver, vamos supor, ou só as pessoas que estão em Portugal é que podem ver. Portanto, não estamos a falar de uma coisa que é aberta para todo o lado, como um live stream gratuito numa rede social qualquer. Eu faço um live stream semanalmente à sexta-feira, desde o início da quarentena, no Facebook da Cidade FM, que é o I Love Baile Funk. E fazemos 2 horas seguidas com eu, Disco Jockey e o Gonçalo Roque enquanto MC. A necessidade de o fazer automaticamente partiu claramente da incerteza de quanto tempo é que isto ia durar e quanto tempo é que eu posso ficar sem fazer nada perante o mercado. Acho que foi claramente isto que a mas nós tivemos automaticamente também andar para a frente naquela de não ser esquecidos numa altura como esta. A partir daí fizemos uma coisa interessante, que foi, para além do Facebook da Cidade FM, agregámos e fizemos distribuição, vamos assim, para 18 clubes nacionais. E claramente aí que a estratégia era, nós estamos a chegar a sítios e a pessoas que não chegariam. Falo muito, obviamente, no meu conceito, que é um conceito de festa, ok? Não é propriamente um artista que produza música e que esteja por aí, é um conceito de evento. E eu diria que o live stream que eu dei de forma gratuita transformou a minha marca para mais e para mais positivo ao fim destes 3 meses. Uma coisa é certa, estamos ao dia de hoje a analisar se para a semana não faremos o último live stream gratuito. Porquê? Porque achamos que se calhar já é a altura. O formato também não muda muito, também não posso inovar muito mais do que aquilo que já estou a inovar, por isso, na verdade, o formato está cansado, tem 3 meses e se calhar, provavelmente para a semana será o último. Não que o deixe de fazer, porque na verdade, e até vos vou dizer que eu nesta quarentena, a minha empresa desenvolveu um projeto paralelo de live streams, juntámos aqui uma série de coisas e temos um projeto de live stream com interações, com uma série de coisas, e temos um cliente que é um artista da praça, um artista que a juventude gosta muito, que vai arrancar com um programa pago. Tem uma marca por trás a ajudá-lo, mas vai arrancar com um programa pago. Ele quer juntar 500 a 1000 pessoas semanais, tem muita piada ao programa, o público manda imensas coisas que existem por ali, e ele tem este bom desafio e é uma figura suficientemente grande para que isto tenha resultado. O live stream pago, agora vou-vos dizer a ideia que ele me deu, que eu acho que é genial.
ele quer desenvolver este programa, fazer com que as pessoas o paguem e tenham um conteúdo de acesso exclusivo. E quando voltarmos à estrada e quando voltar a tudo a ser normal, ele quer continuar com o live stream. Vai da sala de estúdio onde ele está e passa para a estrada. E agora, precisamente através da geolocalização, eu vou dar um concerto no Algarve que está esgotado, mas vou pôr as pessoas de Vila Real lá em cima e as de Bragança e as de Braga a poderem comprar o meu live stream. Com um bocadinho mais, eu tenho uma espécie de realidade virtual e consigo ter as pessoas em cima do palco numa experiência fora do estádio ou fora do recinto. Por isso, na verdade, isto é uma transição que todos nós vamos fazer. O digital e o live stream vai nos acompanhar. Para já, andamos todos a dar isto de borla. Agora vamos passar para a fase onde vamos pedir para que nos pagarem. Até quando voltarmos à estrada, isto vai ser um revenue share que nós não tínhamos. E vai acrescentar. Eu digo isto em relação ao mercado da música, como digo em relação ao Uber Eats ou ao mercado de takeaway, que os restaurantes tiveram que desencantar. Todos esses mercados são novos mercados com que eu vou ter faturação. E mesmo acontece com esta situação dos live stream. Por isso, eu acho que é tempo de nos desenvolvermos aqui muito, percebermos todas as potencialidades e lá está, de tentarmos, como dizia a Solange, nunca será ao vivo, mas se calhar podemos ter uma experiência diferente. Eu ter uma câmara 360 no meio do palco, onde eu em Bragança estou a ver o concerto de determinado artista está a dar no Algarve, ou no mundo inteiro. Pode ser uma experiência também ela muito rica e um revenue share. Já lá vamos aos autores, mas pelo menos direto para o artista. É verdade, mas é interessante que aquilo que tu dizes, que é, na prática, o que o digital veio dar foi uma segunda sala de espetáculos. Ou seja, tu tens uma sala física, presente, em presença, e depois podes ter uma sala digital em que as pessoas pagam um bilhete eventualmente mais barato para poder ver o espetáculo, apesar de não estarem fisicamente no mesmo local. E isso faz todo o sentido e está a acrescentar. Portanto, é uma forma de esta situação e as soluções que ela nos obrigou a pensar nos trazerem mais uma fonte de rendimento e de subsistência para os artistas, os formatos, os eventos, etc. Até porque nós vivemos, e vou pensar só no país, nós vivemos num país onde, ainda há bocadinho falávamos que as feiras, no verão somos todos heróis, no verão todos nós enchemos recintos, porque eles são gratuitos. Depois para encher um coliseu, é que espera aí. Mas no verão, todos nós tiramos fotos com milhares de pessoas atrás. Mas a verdade é que também há muitas peças de teatro, há muita intervenção de dança, há carradas de actos artísticos que não chegam ao resto do país. Nós, quando vamos como a Revenge, a Guarda ou a Covilhã, é um fenómeno. Eles agradecem-nos por nós termos levado alguma coisa à cidade. Por isso, acho que num país tão pequeno como o nosso e onde fica difícil ter rentabilidade nestes sítios, porque eu enquanto produtor de eventos vou à pele a estes sítios, não vou propriamente sair de lá, mentira, vou à pele, mas quero fazê-lo por uma questão de dimensão nacional. Acho que estas pessoas que estão mais perdidas no interior do país e em outros sítios onde não passam por lá os artísticos, poderão ter acesso. Não tinham, porque nós não tínhamos pensado nisso. Ou porque se calhar achávamos que elas não iam comprar, ou que não iam aderir. E acho que este choque tecnológico grande que nós tivemos com o Covid levou a que artistas repensassem, inclusive a forma como se apresentam. Porque quando eu digo que o desafio do drive-in é descer as escadas e tentar em mil maneiras, também se viu aqui uma espécie de, em relação a todos estes live streams, uma espécie de trigo do joio da capacidade artística, de até onde é que eu consigo ir. Porque eu vejo lives de artistas conceituadíssimos que não estão bons a nível de números, porque depois uma coisa é o live stream, outra coisa é o palco, outra coisa é o videoclipe, como falava Gonçalo. Nós nos apresentamos, aqui estamos muito sem defesa no live stream. Estamos aqui, face a face. E sem rede. E às vezes sem rede, nem todo a réplica que tem em palco ou que tem em outras plataformas. Claro. Sem dúvida, Sónia. Olha, eu concordo com tudo que o André disse, porque o live stream veio para ficar. Isto é, sem dúvida, porque nós estamos a viver na era da tecnologia, da informação e na era digital e já percebemos realmente que veio para ficar. O que é que vai acontecer é que, com certeza, todos os dias nós vamos percepcionar novos projetos que vão surgir, novas plataformas que vão criar esta forma. As plataformas vão tentar ser cada uma delas originais. A ideia que o André estava a colocar de que um concerto pode ser ao mesmo tempo ao vivo e realidade virtual para outros territórios que não têm acesso, com certeza é uma forma de experienciar.
a realidade digital, ela é uma oportunidade que todos temos que explorar. Aqui não há dúvida dos aspectos positivos. O que é que nós precisamos entender é o equilíbrio entre o que é que ela oferece e, ao mesmo tempo, permitir que os fazedores da cultura, e ainda há pouco falava-se dos autores, principalmente os autores que dão vida à obra artística, possam também, desta oportunidade, encontrar o seu rendimento. Mas, sem dúvida, que o que nós vamos percepcionar neste momento é uma pós-Covid com o live streaming muito mais, talvez, elaborado, porque já deu tempo para ver o que é que falhou naqueles que são totalmente espontâneos. As entidades promotoras de eventos vão conseguir fazer algo mais específico, com todo um live stream muito mais trabalhado, muito mais organizado, muito mais estético, talvez até com melhores condições sonoras, porque vamos escolher estúdios específicos ou sala ou concertos ao vivo com grande capacidade técnica que vai ser retransmitido, não é a capacidade de casa. Então, com certeza vai ser um campo de alteração que vai ser interessante, mas que o que é que nós temos que ter a certeza é que vamos conseguir trazer desta outra forma, desta outra realidade, uma fonte de rendimento e uma forma de ser mais uma opção que o artista tem, que nunca, com certeza, como eu sou uma defensora da experiência física ao máximo, que não vai com certeza tirar o espaço de ao vivo, que vai, após esta crise, vai voltar, acredito eu, com ainda muito mais força, mas que vai complementar e explorar estas outras oportunidades. Pode ser que alguém no Japão nunca vai poder ver algum artista, mas através da realidade virtual pretende-se passar um concerto que está sendo aqui em Cabo Verde, por exemplo, também no Oriente ou num outro continente que dificilmente, através da mobilidade artística, chegar-se-ia. Então, são fatores que vamos reinventar e que já estão cá e que vieram sem dúvida para ficar. Temos é que encontrar o melhor modelo de negócios para ser uma coisa justa e para ser uma coisa ao nível dos desafios que queremos pós-crise. Pronto, vamos... Diz, David. Sim, não era só... Força, Gonçalo. Queria só dar duas achegas. Uma já aconteceu em Portugal, pelo menos que eu tenha a noção, um concerto pago, um live streaming pago, agora, foi na semana passada, foi o Noiserve, que fez uma parceria com o canal Odisseias, e que teve 100 pessoas ligadas a um live streaming pago, a dar um concerto, e inclusivamente nesta plataforma, no Zoom, o David, o Noiserve, dizia foi muito interessante para o lado dele, porque conseguiu ouvir as palmas e conseguia ter esse feedback do público, que ele dizia que era o que mais lhe gostava quando estava a fazer um live stream onde só lá está ele e onde não houve mais nada. E ele diz, olha, não posso dizer que foi espetacular, ele dizia-me, olha, passei o dia todo de volta de pormenores técnicos para o som estar o melhor possível e para estar tudo nas melhores condições, mas aconteceu. Eu acho que mais do que tudo, como o André diz, é uma alternativa. Tu falaste de uma coisa importante, que foi a dimensão. Lá está. A dimensão, às vezes, que se calhar alguns artistas poderão fazê-lo com uma dimensão maior, ou então em alguns nichos de mercado. Eu, por exemplo, apanhei um exemplo de um grupo de metal, os Catatonia, que fizeram um live stream pago para o mundo inteiro, não tinha geoblock, era tipo, pagavas, é tipo o fan club deles, pagavas, e ainda por cima pagavas e podias ver em direto ou uma semana depois, salvo erro, era qualquer coisa assim. E eles tiveram fãs de todo o mundo, mas, enfim, estamos a falar de ainda por cima de um género musical que tem fãs acérrimos, não é? São daqueles que compram tudo e seguem e ajudam. Eu queria só acrescentar aqui um ponto já agora, porque acho interessante. A RTP lançou uma plataforma chamada RTP Palco, tendo em vista aquilo que o André também falou, que é não só a música, e nós aqui estamos centrados na música, mas eu acho que se multiplicam os exemplos para o bailado, para o teatro e para as outras artes culturais, e a RTP Palco basicamente é isso. A RTP fez uma parceria que tem há muitos anos, obviamente, com uma série de instituições, desde a Casa da Música, desde o CCB, desde o Teatro Nacional, e não só, ok? Estamos a falar das grandes instituições, mas outros mais pequenos, em que nós damos a oportunidade de estar disponível online para o país inteiro e para o mundo, falante português principalmente, uma coisa que se calhar é uma peça de teatro que aconteceu só na Guarda e está disponível para o mundo inteiro.
É serviço público, não tem o lado comercial, ok? É serviço público. Eu acho importante este ponto. Não é uma solução, lá está, a longo prazo, é de facto um serviço público, é querermos mostrar o trabalho que muitas vezes fica confinado a um sítio ou a um lugar que tem 100, 200 ou 100 mil pessoas, não interessa, mas dar esta dimensão maior, que eu acho que é fundamental, né, no trabalho da RTP e fico muito contente por isso. Parece-me que o lado do pago pode ser. Eu lembro-me daqui a uns anos, eu vou partilhar esta história, uma artista com quem eu estava a fazer consultoria, uma artista espanhola, que o manager achava que poderia ser tudo digital. Ela poderia transformar-se numa artista exclusivamente digital, sem praticamente nunca aparecer ao vivo, fazia pequenas apresentações, coisas muito exclusivas, assim. E eu disse, ok, a internet é maravilhosa e é tudo espetacular, mas não é possível. Não é possível. É um complemento. Há de ser sempre um complemento. Claro. Vamos avançar, senhores, senão perdemos aqui muito tempo. Queria passar para outro tema, também ligado à tecnologia, que é a associação de música a jogos. Nós temos assistido a fenómenos de massa, em concertos dentro de jogos, concertos dentro do Fortnite, concertos dentro do Minecraft, que evidentemente que são com grandes artistas mundiais e, portanto, os números são absurdos, mas que já começaram antes desta situação da pandemia e do Covid, porque o Marshmello, em fevereiro de 2019, deu um concerto no Fortnite e teve 10 milhões de pessoas a vê-lo. Evidentemente que, tirando partido dos milhões de pessoas, de gamers que existem no planeta e que são aficionados. Agora, curiosamente, durante a quarentena, o Travis Scott fez um show incrível, chamado Astronomical, que conseguiu, evidentemente, bater o recorde do Marshmello. Teve mais 12 milhões de assistência live, mas o vídeo que está disponível no YouTube tem já mais de 45 milhões de views. Portanto, queria que vocês me dissessem, começo por ti, Gonçalo, o que é que acham desta associação ao mundo do gaming, da música ao mundo do gaming, e a música ser tocada em plataformas de gaming? Não é de agora, de facto, não é de agora. Eu lembro-me de falar aqui há uns anos com os The Gift, e eles tiveram uma música na banda sonora do FIFA, se não me engano, e era uma coisa que era uma banda sonora que incluía, sei lá, 200 músicas, por isso poderia à partida não ter um grande peso, mas teve. Eles disseram que foi uma explosão, de repente, de atenção de territórios que eles não tinham habitualmente atenção. Estes dois casos, eu vou-te dizer, os últimos números do Travis Scott falam em 27 milhões. São números incríveis. O Travis Scott, eu aqui em casa vi 2 vezes, ok? Porque ele fez, salvo erro, 7 apresentações por causa dos fusos horários. Eu tenho 2 rapazes pequeninos, não é? Que jogam. E vimos a primeira, ou melhor, eu vi a primeira sozinho, que já foi tipo à 1 da manhã, uma coisa do género. E depois vi no outro dia a seguir com eles. E é mind-blowing, não é? Como eles fazem. E porque a mim parece-me que é outra dimensão. Pode ser um passo em frente em relação ao que são espetáculos. Agora temos o caso do Minecraft, que teve uma primeira tentativa de fazer um festival no dia 25 ou 26 de Abril em Inglaterra, que rebentou com os servidores, eles nem sequer conseguiram fazer, e é muito engraçado perceber isto. E agora vai haver com o Diplo e com o A-Track e com uma série de DJs que vão fazer um mega festival. E parece-me muito, 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 muito interessante. Só para vocês terem uma ideia, o Twitch, que é uma plataforma que tem estes 2 mundos, que liga o gaming e a música, são só as 2 áreas que eles têm, praticamente. Eles depois têm uma área muito residual de lifestyle, cresceu de uma forma brutal e tem diariamente mais de 1,5 milhão de utilizadores. Uma plataforma que há 6 meses tinha 800 mil utilizadores, que já é muita gente, ok? Hoje em dia tem 1,5 milhão. E a apresentação do jogo que está mais na berra hoje em dia no Twitch, que é o Valorant, tem uma banda sonora associada e tem os artistas associados. E isto tudo
está a cruzar e a casar, e é um target em termos de demográfico, que são rapazes, ok? Que têm, sejamos honestos, infelizmente para as mulheres têm mais poder de compra, porque infelizmente ainda existe muita diferença entre aquilo que as mulheres e os homens ganham pelo mundo afora, e que tem funcionado muito bem. E, obviamente que o Travis Scott e o Marshmello estão a digressão ou este espetáculo era astronomical e é de facto astronómico. Nem todos vão poder ter. Eu acho que esta abertura do Minecraft e com este festival permite que um promotor de espetáculos ou uma associação de artistas que tenham uma dimensão um bocadinho menor, que peguem em 2 ou 3 que sejam de facto chamariz e tu possas dizer, ok, vamos entrar por aqui e aproveitar. Eu não sei se isto estará ao alcance de toda a gente, até porque esta valorização, estamos a falar de grandes negócios. Isto é, hoje em dia, um estúdio que faz um jogo como o Fortnite ou o Minecraft. Só para vocês terem uma ideia, o Minecraft foi comprado pela Microsoft na compra mais valiosa de um jogo de sempre. Okay? Aquilo foi feito por uns programadores na Suécia, e aquilo foi comprado por mais de 500 milhões de dólares. Estamos a falar de um negócio gigantesco e que de facto chega à casa de muita gente, mas que está confinado a alguns. Como é que... Porque eu às vezes fico a pensar nisso, que é, imaginemos alguém em Portugal a querer saltar para este barco, não é? Como é que é possível? É uma dúvida que eu tenho. Confesso que às vezes sinto que é mais pela conexão com o universo global, isto é, se estivermos a falar de um artista jovem, ele próprio que seja jogador, e que haja esta ligação, eu vou-vos dar um exemplo que me veio à cabeça, que é o João Félix, jogador de futebol, não era? Do Benfica, agora no Atlético de Madrid. O João Félix, durante esta quarentena, de repente transformou-se num youtuber e estava a fazer streaming, ele a jogar Fortnite. E se calhar, isto eu estou a fazer passos, não é? Mas é aquela coisa do, ok, se tu tens uma banda, se tu também gostas de jogar, ok, olha, joga a ouvir a tua banda. Faz streaming de tu a jogar, mas mete a tua banda sempre a bombar. E isto aconteceu, vocês não sei se apanharam aquela questão de uma... Agora vamos esquecer do nome. Houve uma banda de metal que fez uma participação com o Toy aqui há uns tempos. O Toy fez uma participação com uma banda de metal. E estamos a falar de uma banda de metal, ok, já de uma dimensão grande, daquelas que já enche um pavilhão de 20 mil pessoas. E isto aconteceu porque o vocalista da banda estava a fazer streaming a jogar e estava a pedir às pessoas, olha, digam-me aí músicas para eu ouvir enquanto eu estou a jogar, porque eu já estou farto das minhas músicas. E alguém sugeriu o Toy. E de repente aquilo aconteceu, eles gravaram um dueto, o Toy tocou ao vivo quando eles vieram tocar à Altice Arena e foi um fenómeno. Mas isto, enfim, são pormenores. É o nome da banda. Eu também acho que é uma solução que não está disponível para todos. Mas pronto, olha, tivemos aqui um problema técnico, perdemos o Carlos. Sim, mesmo com os outros e-mails, estamos a... Sim, não sei muito bem, esperem aí. Eu aproveitando, enquanto estás a tentar solucionar, Sónia, queria só dar aqui também um pequeno comentário relativamente a isto. É verdade, esta parte do gaming, realmente, eu só vejo um perigo aqui. Não é não ser otimista, como dizia o André, mas é um perigo que se tem vindo a falar também agora algumas vezes, que tem a ver com aquilo que se chama a exaustão. Ou seja, há pouco falámos da questão dos live streamings, ou seja, não dos gigs online, mas sim dos live streamings. O problema da exaustão significa que eu, artista, se não geobloqueio, como dizia a Sónia, relativamente ao NetGeeks, por exemplo, que aliás são pró-autores e são muito proativos em procurar acordos com os autores, mas se eu não geobloquear, eu vou ter um concerto, por exemplo, Gonçalo, ainda que no Twitch ou, por exemplo, no Fortnite, um artista que vai ao Fortnite, ele foi visto por 350 milhões de pessoas. Por exemplo, vamos imaginar,
essas 350 milhões de pessoas, quantas dessas pessoas é que estarão dispostas, por exemplo, se ele andar a fazer tour, a ouvi-lo outra vez ao vivo? Ou seja, eu penso muito nesta questão da exaustão que é, pá, eu, por exemplo, sou fã do Joaquim Sabina e se calhar não me importava de ver o Joaquim Sabina uma vez por mês, mas o Joaquim Sabina vem a Barcelona e depois vai a Bilbao e depois vai a Madrid e o público nunca é o mesmo. Se eu tiver acesso ao concerto do Joaquim Sabina hoje, online, ainda que eu pague 10 euros, será que eu vou pagar 10 euros para vê-lo na semana a seguir em Barcelona e outros 10 euros para vê-lo em Bilbao? Ou seja, é que nós quando nos expomos, não que eu não sou artista, mas ainda estou a aprender a guitarra como sabe a Solange, mas um artista, eu acho que também nós podemos ter esse papel de também dizer, atenção, aquilo que vai para o online, há que entender, e tu, Gonçalo, que és consultor, de certeza que esses conselhos já terás passado, que é de maneira a que não haja a exaustão do próprio artista, porque por melhor que seja, por exemplo, um Mark Knopfler, se eu ouvir o Mark Knopfler todos os dias, ou todas as semanas em canal aberto na internet, eu vou ficar exausto, vou-me cansar e não há novo. Ou então, os artistas e os autores vão ter de se reinventar também, e isto também acaba por ser um bocadinho um desafio, que é reinventarem-se para criarem mais coisas novas e mais coisas diferentes, porque o repertório que têm, se for pequeno, já não chega. A criatividade que vocês falavam ao início pode-se esgotar muito rapidamente no virtual. É apenas um comentário, porque eu acho fantástico o gaming e claro, e o Fortnite é uma coisa que nós todos acho que estamos a tentar perceber como é que vamos licenciar esse tipo de... Mas, por outro lado, eu acho que do ponto de vista aí do próprio artista e não do autor, ele tem de ter atenção que o público pode se fartar mais rapidamente do que se fartaria se ele andasse numa tour, porque o público não iria ver duas vezes. Deixa-me só dizer-te, da minha experiência, por exemplo, em minha casa, os meus filhos nem nunca tinham ouvido o Travis Scott. Nunca, não sabiam quem era. E de repente, nessa semana a seguir, só ouviam Travis Scott. Pronto. Ok, monetizava por outra via, se calhar. Depois começaram a ir ao Spotify. Claro. Mas isso é possível, é possível se tu tiveres instrumentos de verificação, perceber como depois de um evento destes, o streaming dispara, seja no Spotify, no YouTube, etc. Portanto, como os prémios. É como os prémios. Nós sabemos que quando há um artista que ganha um Grammy, não é? De repente, na semana a seguir, as audições, não é? E as vendas disparam. Mas pronto, então vamos complicar. Vamos ter que passar para gestão de carreiras digitais. Ao mesmo tempo, gestão de carreira. Aprende-se novas regras. Aqui aceitas, aqui não, aqui já é prejudicial por esse novo modelo. Acho que é um aprendizado. Passamos a ter o manager e o manager digital. Exatamente. Então queria-vos, para complicar ainda um bocadinho mais, passando do gaming para uns pontos acima em termos de tecnologia, queria-vos perguntar sobre a realidade virtual. A realidade virtual já foram feitos, mas atenção, foram feitos. O concerto da Tina Xi, por exemplo, foi um concerto que foi feito em que eles tecnologicamente fizeram com que os movimentos dela e as expressões faciais fossem reproduzidas no avatar dela. Ou seja, é quase um Second Life dos concertos. Não é? Isto por um lado. Por outro lado, vamos ter os Imagine Dragons a dar um concerto em realidade virtual no próximo dia 15 de junho. Eu estou muito curiosa para ver isto. Se o gaming já era uma solução à frente, esta aqui ainda é uns furos mais acima. Não sei, o que é que vocês pensam disto? Eu também estou como tu, estou curioso. Acho que os Imagine Dragons ainda por cima são uma boa representação daquilo que é o universo da música pop, não é só em Portugal, no mundo inteiro. Confesso que as experiências que eu tive de realidade virtual de óculos, eu não sou fã. Okay? Se calhar é por já ter óculos e depois a coisa atrapalha muito. Eu tive umas, inclusivamente no Web Summit, e vi assim umas coisas, e já tive umas até pagas, que eu paguei, tipo, ok, vamos, e era imersiva, era toda ela imersiva, porque eu entrava dentro tipo de um pod que se mexia à medida que, por isso era uma coisa muito intensa.
mas não sou fã, não é o tipo de coisas. Percebo que para muita gente haja um lado de futurologia, de futurista, não é? Mais futurista. Eu costumo dizer, eu tenho sempre uns barómetros, que são os meus filhos, e que vou tentando perceber. Os meus filhos, por exemplo, não ligam muito a isso. Não têm muita curiosidade. Em termos de... Eu lembro-me quando em Coachella, aqui há uns 4 anos, salvo erro, apareceu um holograma do Tupac. E esse tipo de coisas começou a ser falado. Hoje em dia já existem tours de artistas que já morreram, não é? Assim, em hologramas, e eu fico sempre a pensar como é que será ver isto, como é que será esta experiência. Eu sinto muito que quando vou a um concerto, quando vou a um espetáculo, a maior parte das pessoas até se desfoca muito do palco hoje em dia. Há muitas distrações, há muita conversa paralela. Eu sinceramente acho que se for depois os telemóveis e essas coisas todas, se for uma coisa então virtual em que não está nada, ou eu em casa com os óculos estou a ver, ok, é muito engraçado. Eu lembro-me de uma experiência que se fez de concertos 360, em que de repente eu estou no palco e estou a olhar, mas aquilo é giro durante, pelo menos para mim, para 4 ou 5 minutos. A Tina Ashe, o concerto não foi muito longo, eu acho que estava a ver... Foi curtinho, sim. No máximo. Foi uma coisa curta. Eu acho isso interessante, se for uma apresentação. É muito importante, isso sim, para criar buzz, para criar até a imprensa falar nisso, toda a gente falar nisso. Há um lado de, uau, eles fizeram isto, foram os primeiros, ou teve... Eu acho que para o Travis Scott, lá estar associado ao Fortnite, teve um boom extraordinário em termos de comunicação para ele e dentro de um público que está muito receptivo a isto. Estas iniciativas são interessantes como testes e como alternativas. Parece-me que não mais. Lá está, eu estou curioso também estou muito curioso. Achas que isso não pode ser o generation gap a falar? Achas que os teus filhos não vão gostar mais do... Não, os meus filhos não gostam nada. Nada. Eu acho que a experiência tem que ser um bocadinho mais alargada, ou seja, precisamente porque ao final de 4 ou 5 minutos tu estás em cima do palco, já viste. Eu tanto como o conteúdo dos live stream pagos, quer acho esta realidade virtual que estamos a almejar ou alcançar, tenho que me meter no backstage, tenho que me colocar em zonas dos extras do DVD. Eu preciso dos extras do DVD. Eu preciso de estar lá metido no meio. Eu preciso de ouvir a banda a falar uma com a outra. Eu preciso, lá está, de ter uma experiência um bocadinho mais enriquecedora. Porque se realmente é para estar a ver o concerto em realidade virtual e ficamos por ali em algumas posições privilegiadas, mas que ao final de 5 minutos a experiência está cansada, eu acho que vou precisar de alguns extras dentro disso. E acho que é por aí que tem que ser o desafio. Ok. Está bem, sim senhora. Acho que já falamos. Avatares. Não. Acho mesmo ao lado. Talvez para uma discoteca virtual e nós já falamos sobre... Olha, seus velhos do Restelo. Acho que o Avatar ainda pode fazer algum sentido. Eu não me importava de ver um ou outro Avatar, ok? Exato. Não me importava. Mas eu acho que é uma experiência só. Eu acho é isso. One shot, vá. One shot. Eu quando vi o Tupac pensei, uau, isto deve ser muito giro. Mas tem a ver até com o enquadramento. Lá está, é estar na Califórnia, no Coachella, naquele sítio, com aquele festival, e de repente há ali qualquer coisa que durante uma canção ou duas... E pronto. Não sei se algum... Diz, Solange, diz. Não estava a dizer, este ponto de poder trazer alguém de quem gostas muito, de quem és fã, que já foi e de repente parece que tens a oportunidade de ver realmente um músico ou um grupo ou um artista que tu gostas muito e que não está nem entre nós e que há toda uma reconstrução do concerto com realidade virtual que é o que oferece, pode não só pela questão da curiosidade, como pela questão de quando normalmente os nossos ídolos vão-se embora
e nós reconhecemos quantas vezes, muitas vezes, que não tivemos tantas oportunidades ou não criamos tantas oportunidades de estar com eles. E pode trazer a título de, oh meu Deus, então eu ainda vou ter uma oportunidade de ver um concerto e depois de tornar isso curioso, porque ainda por cima é de uma realidade virtual. Mas acho que são experiências diferentes que estão a chegar e acho que só o futuro muito breve vai dizer se é algo que vai ser abraçado e vai ter sucesso ou não, mas acredito que há muita aposta também neste mundo que está também tendencionado para a inteligência artificial, em vários concertos da realidade virtual a passarem a fazer parte do nosso cenário. Agora, pode ser que o público-alvo, quais serão a estratégia de comunicação para atrair o público-alvo, vai depender de como se colocar isto. Também da tecnologia. E da tecnologia. Sónia, da evolução. Não sei se falaram disto, mas também eu já percebi que o André e o Gonçalo e todos nós já tivemos assim, pelo menos a realidade virtual já experimentaram e não foi nada assim extraordinário. Outra das coisas que eu vejo que o Carlos já está. Eu não partilho dessa opinião. Eu surfei uma onda e gostei muito. E gostaste. Carlos, tens de ligar o som. Espera, só talvez já está. Talvez consiga. Só ver se está a funcionar. Ok. Peraí, está desligado outra vez? Fui eu. Ok. Agora está a funcionar. Eu peço desculpa, mas eu não estava mesmo a conseguir aceder pelo computador. Foi estranhíssimo. Sabias que íamos falar de direitos de autor e Exato. Ficaste na hora. Aliás, na hora perfeita. Aliás, mas é que mesmo o timing foi perfeito, porque nós acabámos de falar da realidade virtual e eu queria entrar na questão dos direitos de autor. 10 segundos. Eu não quero bater diz-me. Realidade aumentada. Alguém já viu? Já experimentou em casa? Sim. Isso tem muita piada. Maroon 5 é outra. Holograma. Tem piada. Sim. Holograma. Eu nunca, portanto, mas sim. Tem. Ok. Tem, e cada vez mais vou-vos dizer, noutra plataforma que ainda não falámos, que é o TikTok, tem crescido imenso a realidade aumentada, porque há apps que estão a associar-se até com artistas e estão a permitir que eu, no meu vídeo, interaja com o artista que não está ali, está só em realidade aumentada. E está a crescer imenso. E há coisas muito giras a serem feitas, porque se percebe que as pessoas gostavam de contracenar com os seus ídolos, não é? E isso é muito interessante, é muito engraçado. E a experiência é muito real. É uma realidade virtual aumentada, mas é muito real quando tu estás lá. Quando se levantar a quarentena, vão ao Museu dos Zaba, em Estocolmo, que lá dá para cantar com o Zaba. Foi a maior vergonha da minha vida, obrigaram-me a cantar ali com o Zaba. Mas, pelos vistos, os suecos acharam piada. Portanto, estás num palco e estás com o Zaba e quem te vê, tu não vês nada, mas quem te vê, tu és um dos elementos da banda. Agora tinha sido live stream. Pago. André, live streaming pago. Mesmo. Olhem, vamos aqui passar para a questão dos direitos de autor e para os direitos conexos. Porque se nós já tínhamos alguma dificuldade em relação, antes desta questão, na cobrança, quer dos direitos de autor, quer dos direitos conexos, especialmente em tudo o que são soluções tecnológicas, as novas plataformas, etc., evidentemente que todas estas soluções, particularmente as tecnológicas, vêm acrescentar a esta dificuldade. Portanto, eu gostava de vos ouvir, Carlos, David, Solange, porque são vocês os especialistas na matéria, sobre esta questão, como é que, vamos começar pelo Carlos, como é que a SPA está a debruçar-se sobre esta enchente, torrente de tecnologia e de soluções tecnológicas e, no caso da cobrança dos direitos de autor? Em relação, eu começaria com a questão dos live streams, que já falámos, ou que temos estado a falar. A nossa posição é esta. Os contratos que existem com as plataformas, com as grandes plataformas, não foram contratos pensados para esta realidade. É uma realidade que, embora todos nós saibamos que já existia, não era, a Solange também já focou isso há pouco, não era explorada, não era explorada e, portanto, eu um bocadinho então de brincadeira costumo dizer que esta pandemia do Covid foi tão forte que até
alterou, digamos, a forma como nós nos relacionamos com a internet. Nós pensávamos que era uma relação que já estava estabilizada e, afinal de contas, viemos a constatar que está a ser utilizada de formas totalmente, eu não vou dizer distintas, mas novas, de uma forma mais intensa. Pronto. E, portanto, como nós entendemos que os contratos não estão, não cautelaram essa situação, não foram pensados para isso. Enfim, há vários elementos no contrato que nos permitem concluir isso. E há um outro aspecto que acresce a isso, que é o facto de, na verdade, o que está a acontecer é uma transferência de sala de espetáculo, vamos chamar assim, não é? Portanto, concertos que estavam, imaginemos, agendados para um anfiteatro, estão a ser, ou como um teatro, que seja, estão a ser, eles continuam a realizar-se na mesma, mas estão a ser agora realizados numa sala de espetáculos virtual, vamos chamar assim. Então, o que nós fizemos foi, nós estamos a olhar para estes espetáculos como um espetáculo normal, que era realizado num espaço físico. E, portanto, estamos a cobrá-los também dessa forma. O que nós fizemos foi adaptar uma tabela que existe, que está aprovada pela direção do SPA, e, portanto, que é uma tabela que está em vigor para efeitos de discussão pública. É uma tabela que os próprios promotores de espetáculos também conhecem e também era aplicada no caso da realização de concertos em salas de espetáculos, e portanto não há nenhum elemento novo, nós não estamos a introduzir nenhum elemento novo, enfim, como eu costumo dizer, que possa criar aqui algum stress na relação com os promotores de espetáculos. Eles sabem perfeitamente. Claro que isto cria-nos um conjunto de desafios novos, não é? Como, por exemplo, nós tínhamos, a tabela prevê, só para terem uma ideia, a tabela prevê valores mínimos de cobrança, por exemplo, no caso de não haver entradas pagas que tinham a ver com lotação. Esses valores têm a ver com a lotação e agora há aqui um problema que é qual é a lotação, não é? Pronto. Isto há casos que são mais fáceis e outros que não são tão fáceis. Imaginemos um caso de um espetáculo que tem acontecido, por exemplo, como eu vos dizia há pouco, um espetáculo de uma sala, ainda há 2 dias ou foi acontecendo isso, um espetáculo que estava previsto para uma sala de 500 lugares, nós, para efeitos de negociação, digamos assim, fizemos a cobrança exatamente nos mesmos termos, como se fosse tendo essa referência. Pronto. Há casos mais complexos e nós temos que ir vendo com os promotores de espetáculo, mas estamos a licenciá-los, de facto, acautelando da melhor forma aos autores. Porque, reparem, eu não me vou estender muito mais, mas é só para perceberem o que é que isto onde é que isto nos levava. Reparem, imaginem um concerto que é um concerto do princípio ao fim, que é visualizado por 50 mil pessoas, por exemplo, não é? Pronto. Vamos imaginar que 1/3 dessas pessoas via esse concerto depois, que ele fica lá na plataforma, não é? Veria esse concerto mais 3 ou 4 vezes. Nós estaríamos a falar no limite de 200 mil visualizações ou uma coisa assim. Isso para os autores não dá nada. E na verdade podia ter havido um concerto com promoção do concerto, e os autores não iam receber nada, nem sequer é justo. E acho que toda a gente percebe o nível de iniquidade que existiria num caso destes, e portanto obviamente isto tem que ser tratado como um concerto de música ao vivo, e isso está a ser feito por parte da Sociedade Portuguesa de Autores. Ok, boas notícias para os autores, então. Vou pegando aqui no caso. Então, Quem quer? Tenho uma pergunta, porque foi uma das coisas que tenho reparado. Por exemplo, a Sociedade de Autores Francesa e do Canadá, as duas, na última semana, anunciaram que vão eles próprios fazer um pagamento aos artistas, aos autores, porque muitos deles, não é? Os artistas são também autores, não é? Com estas transmissões. Com uma série de regras, isto é, se for uma coisa de 20 minutos há um valor, enfim. E gostava também um bocadinho de saber se também existe esta ligação do vosso lado, se há esta sensibilidade, porque às vezes é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Sim. Gonçalo, não sei, Carlos, ias falar só para dizer que relativamente a este pequeno ponto do Gonçalo, relativamente à Sociedade Francesa, à SACEM, não é? Que há aqui,
ou seja, há aqui duas coisas distintas. A notícia, como surgiu a público, parecia efetivamente que era assim uma coisa inovadora. Não digo que não seja, mas o que basicamente nós estamos aqui a falar é da questão do licenciamento e o que a SACEM e a SOCAN do Canadá fizeram, ou estão a pôr o enfoque, é na distribuição. Ou seja, imagina isto, Gonçalo. Há um bolo, há o bolo que se licenciou e nós estamos agora com o problema também de licenciar com algumas das plataformas. Mas há um bolo que se licenciou no digital e como no digital algumas das grandes plataformas, não posso dizer aqui por razões de NDAs e não sei o quê, mas algumas das grandes plataformas não te pagam por uso efetivo de uma obra. Ou seja, dizem-te assim, eu para poder usar todo o repertório que tu, Unisson, ou tu SPA, ou tu SM representas, vou-te pagar, imagina, 100 mil euros para poder usar tudo nos próximos 2 anos. E tu depois resolves como distribuir isto. Qual é que é, normalmente, quando isto acontece, não é a maioria dos casos, mas quando isto acontece, as entidades de gestão fazem a distribuição por analogia. Ou seja, imagina, assim, isto é um serviço digital mais ou menos parecido com o Spotify, então vamos distribuir de acordo com aquilo que foi distribuído com o Spotify. Agora, para aliviar o Covid, em termos de distribuição, o que a SACEM fez uma política muito regrada de parâmetro de distribuição em que vai atribuir mais do pote grande, vai distribuir mais, mais e em mais quantidade. Mais quantidade, exatamente. Em mais quantidade e um valor mais alto àqueles que foram live streamed, tentando compensar essa perda. O problema do licenciamento, eu vou dizer, eu creio que não está resolvido também por umas entidades, até porque os contratos já estão em marcha, porque há 2 tipos de licenciamentos aqui, como o Carlos dizia, é que há até podemos ter aqui 2 atos de comunicação, até podemos discordar. Há 2 atos de comunicação. Mas há quem discorde. Mas nós temos aqui 2 licenciamentos. Temos o primeiro, que é o promotor, e depois o outro é a plataforma. Porque, por exemplo, há promotores que estão a fazer concertos online que depois saem para várias plataformas. E, portanto, nós aqui temos o problema de renegociar os contratos que já existem com as grandes plataformas e temos o problema... Quando eu digo que temos o problema, temos a situação, não é uma valoração. E temos a situação de também licenciar os promotores. No caso da Unisson, o que eu vos posso dizer é que efetivamente replanteámos um novo modelo para o live streaming. O live streaming pago e live streaming não pago. São modelos diferentes. O live streaming pago, nós cobramos 7% do valor de bilheteira virtual prorrateado pelo nosso repertório, ou seja, que pode vir a ser 0,3%, só passar uma música uníssona, nós só cobramos aquela música, ou, portanto, vai ser aquela música dentro dos 7%, se não passar nada não cobramos. E no caso do streaming live não pago, apesar de dar poucas receitas, e estou a falar junto do promotor, atenção, o que nós aplicamos é o critério de duração, ou seja, atribuímos um valor ao segundo e depois dizemos, conforme o número de segundos que tiver o evento, vamos calcular um bolo. E desse bolo prorrateamos novamente aquilo que tenha sido a utilização das obras que nós representamos. Era só este input. Eu já agora... Desculpa lá, só para completar o que o David disse, respondendo à questão anterior, eu acho que... Vamos lá ver, também existem aqui, e também aconteceu aqui em Portugal, isso é normal. O que existem são diferentes formas de comunicação. Basicamente, o que é que a SACEM o David explicou. O que a SACEM está a falar não é na cobrança, mas é na distribuição. Pronto. Eu posso-vos dizer, enfim, todas as sociedades têm, a SPA também tem, regulamentos de distribuição, obviamente, e, portanto, os critérios são, e também a SPA também faz distribuição de cobrança do digital, e, portanto, os critérios são definidos, são aprovados em Assembleia Geral e, portanto, e são respeitados. Eu queria só deixar 2 notas, entretanto, enfim, uma tem a ver com este licenciamento do digital, isto é uma opinião muito pessoal minha, também já partilhei com o David. Eu acho que as sociedades vão ter que se reorganizar, porque nós no digital temos uma situação particular que é as sociedades locais, o caso da SPA em Portugal, da SACEM em França, etc., só gerem repertório direto e, portanto, significa que para efeitos digitais a SPA só está mandatada para licenciar repertório nacional,
tudo o que seja repertório espanhol, francês, inglês, americano, etc., a SPA não pode licenciar para efeitos digitais, e portanto eu acho que aqui, com este incremento dos live streams, se as sociedades não se conseguirem reorganizar, eu acho que os autores vão todos perder, mas pronto, isto é uma opinião pessoal. A outra questão que eu queria também deixar aqui é o seguinte: na verdade, os autores, apesar de tudo, o grande impacto que os autores vão sentir será, em princípio, no próximo ano, não é? Porque nós, neste ano, no ano 2020, nós estamos a cobrar os valores que nós cobrámos, digamos, na segunda metade do ano anterior, ou durante o ano 2019, pronto, que foi um ano bom de cobrança, no caso da Sociedade Portuguesa de Autores. Os valores que nós a redução que nós estamos a sentir este ano vai se refletir na distribuição do próximo ano para os autores. Portanto, o próximo ano para os autores vai ser um pouco mais complicado do que este. Claro que boa parte dos autores, no caso da área da música, também é artista e, portanto, uma coisa desejamos nós compensa a outra. Portanto, para o ano comecem a receber mais de artista, compensa dos autores. Neste ano estão a receber menos de artista, mas apesar de tudo nas distribuições da SPA estão a receber mais alguma coisa. Pronto, isso é boa notícia. Exato. Solange. Exato. Eu acho que praticamente todos os pontos levantados pelo Carlos e pelo David focam a atual conjuntura do digital, só para dizer que concordo na plenitude e para dizer que existem também algumas semelhanças aqui no que a SM fez. Primeiro, concordo completamente que sejam duas comunicações e que o promotor tem que ser licenciado porque saiu-se de uma sala física de música ao vivo para uma sala virtual e a relação e os acordos que existem com as plataformas digitais são em outros formatos, também que o David e o Carlos já disse. Então, este concerto que é feito, onde o autor não autorizou que as músicas estejam a ser utilizadas para o live streaming, têm que ser licenciados. Então, passa-se de um regulamento live para um live dentro do virtual. E a SM, nesta mesma linha, está a licenciar os utilizadores e as promotoras dos eventos online e também neste mesmo formato de duração, porque na música ao vivo é por execução, é por cada música que tu executas, mas aqui no live streaming, pela duração de cada fonograma que está sendo executado. E acho que passa por, obrigatoriamente, as entidades de gestão coletiva encontrarem uma solução neste momento ideal de crise, mas juntarem-se, inclusive na troca de melhores práticas e de experiências, talvez através até da própria Confederação, da CISAP, mas também em contactos diretos, para se encontrar propostas comuns que façam sentido para renegociar, inclusive com as plataformas, a continuidade da negociação dos live streaming, porque veio para ficar, uma percentagem da bilheteira também nos concertos fechados, nos live streamings, é o que está a acontecer neste momento e tem que continuar, mas aqui também acredito que vai passar para uma compreensão que talvez mais do que nunca percebe-se que a gestão é coletiva, faz todo o sentido, ela tem que ter força agora, temos que estar solidários entre as entidades de gestão coletiva, porque temos um problema dos autores no mundo que têm uma oportunidade de terem sua obra no digital, mas que têm o desafio de receberem, e por outro lado, estamos também no momento onde temos que reforçar o diálogo com os nossos membros. Porquê? Porque há uma mudança das formas, digamos que a obra deles é utilizada e da forma como eles mesmos se responsabilizam para tudo fazer para ajudar a gestão coletiva, que é o próprio autor, mas no coletivo, ou seja, quando a gestão coletiva está a falar em nome do membro, então o membro tem que colaborar em tudo, inclusive sendo o mais, digamos que, o mais rápido, o mais célere possível no registro das suas novas obras, para que possamos, através do mundo virtual, conseguir mostrar que estamos a representar estas obras, mas também aqui, novamente, uma maior diálogo e aproximação com todos os nossos membros, para voltarmos a falar de o que é que são os desafios e construirmos esse novo com o contributo deles, porque eles estão no dia a dia, inclusive, talvez os mais jovens, a encontrar outras formas ou com outras ideias que nós
para remodelarmos as nossas regras de cobrança, remodelarmos as regras de distribuição, para termos força de negociar com as plataformas, precisamos também das ideias deles, mas precisamos, por outro lado, de capacitá-los. Se muitos estão voltados para a questão, entre aspas, da visibilidade que eventualmente o mundo virtual pode dar, mas depois não pode fazer a carreira artística porque ele não pode pagar as suas contas, então acho que capacitá-lo, eu acho que neste momento carece uma formação novamente, o que é gerir os direitos de autor na era digital, onde nós trocamos essas informações, aprendemos dos nossos membros o que é que eles estão a ver, vemos os olhares, mas explicamos para eles também a extrema importância da defesa coletiva, para eles defenderem esta causa, para também ajudarmos perante as plataformas a dizer nós só estamos a interpretar essas músicas porque graças a Deus temos autores maravilhosos, então plataformas vejam o que é que estão a fazer com as entidades de gestão coletiva, tipos de win-win, para podermos sair desta crise reinventando um mundo mais justo para um setor que precisa se reorganizar e para o qual acredito que a gestão coletiva tem que contribuir colaborando também para que quem faz as políticas, mas também quem faz no dia a dia a organização do setor, os promotores culturais, os agentes managers, possamos estar mais unidos para que em qualquer outra crise nós possamos desde agora também dizer como é que nós queremos nos reorganizar e evitar que fiquemos tão vulneráveis como ficamos nesta crise agora. Curiosamente, eu acho que isso está a acontecer. Estou a ver muitas áreas a juntarem-se, quer a nível dos promotores de eventos, que se calhar antes não falavam uns com os outros, ou havia grupinhos, não sei o quê. Hoje em dia há um grupo enorme no Telegram só com pessoas dos eventos. Vejo mobilizações em diversas áreas da nossa indústria de solidariedade, exatamente como a Solange disse, e de convergência. E espero que esta talk também promova isso mesmo. Meus senhores, estamos a chegar às 2 horas. Foi ótimo, mas acho que temos que fechar aqui a sessão para não delongá-la demais. Quero-vos agradecer a todos. Foi muito bom. Foi muito giro. Foi muito bom. Muito obrigada a todos. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada. Obrigado. Deus e obrigado.